Graça e paz, pessoal! Chegamos aqui com uma edição especial do nosso podcast. Convidando você aí para poder entrar na tua casa agora. Eu estou aqui com o apóstolo Alberto, tá? Gente, tenho certeza que vai ter muitas informações legais aqui. Só que algo especial aqui que eu gostaria muito de tratar com vocês hoje é o Papo Rema, algo que veio da nossa igreja durante esse ano de 2024. Só que agora em 2025 volta com tudo. E a gente tem aqui muitas perguntas e curiosidades para poder aqui falar com o apóstolo Alberto, que está aqui do meu lado aqui, o líder, tá, do ministério. E eu quero que você fique ligado aí que até o final vai ter muitas novidades, ok? Então desde já eu já vou começar a entrevistar ele aqui já, para a gente já ter aqui, ó, vamos dar uma quebrada, porque o homem na hora que ele está no altar, o cara quebra tudo. Então nós quer saber o que ele vai fazer diante de câmeras, o que vai acontecer aqui agora, como ele vai aqui, a desenvoltura dele aqui para responder, tá? Então no momento aqui nós vamos deixar ele à vontade, fingir que não está na frente da câmera, fingir que não tem ninguém aqui com a gente. Na verdade tem uma galera aqui. Grita aí, galera! Ó, tá vendo aí? Tem um pessoal aqui que é a nossa equipe, a nossa produção, que saiu desse culto e veio direto para cá para a gente poder bater esse papo na casa dele aqui com ele, porque a gente está curioso para saber como vai ser agora esse ano o nosso Rema, tá bom? Então vamos para essa introdução já, apóstolo? Vamos para essa introdução já. Explica pra gente mais ou menos a questão do Rema, apóstolo. De onde surgiu essa ideia de você colocar esse projeto Rema na CAP aí para poder ensinar as pessoas melhor a profundidade da palavra, a palavra revelada. Fala aí. Na verdade é o seguinte, a gente sempre teve muito ligado com a questão da revelação da palavra, né? O Senhor sempre trouxe algo forte para as nossas vidas. Bem. Então a igreja sempre me cobrando algo mais, né? Sempre me pedindo para que eu pudesse liberar algo mais. E às vezes Sim. durante um culto, né, você não tem toda aquela condição de entregar tudo, né? Então eu orando ao Senhor, aí me veio rede ministerial apostólica, escola de discípulos. Então a partir daí eu comecei então a desenvolver algumas aulas nesse sentido de Legal. maior profundidade na palavra, com algo mais revelado, né? E me parece que foi bem produtivo essas aulas, o pessoal ficou bem impressionado, né? Em decorrência da profundidade que a gente trouxe das escrituras. Né? Legal, bacana. E é interessante porque você começou logo lá em Gênesis, né? Então dá uma palhinha aí, porque quando você comentou a respeito de Deus, a criação, o propósito de Deus com a criação, então dá uma palhinha aí para a gente poder ir relembrando e ter a expectativa das pessoas nas nossas próximas aulas, que eu vou ser o primeiro da fileira lá, viu? Como que você disse, eu não sou muito bom assim diante de câmera. Tem assim, problema né? Se não. me pôr no altar eu vou bem, né? Mas vamos lá. O objetivo é realmente ir de Gênesis a Apocalipse. Ensinando o máximo possível, com maior profundidade. Tá? Então, nada melhor do que a gente começar desde o princípio, Sim. como a palavra diz. Né? E no princípio criou Deus os céus e a terra. E uma questão que o pessoal sempre me cobrou, ela falar um pouco a respeito de prosperidade, né? As questões aí que mexem muito com o ser humano nos dias de hoje, com o homem no dia de hoje. E como é a verdadeira prosperidade de Deus? Qual o propósito de Deus em prosperar o homem, em colocar recurso nas mãos do homem? Então eu, meditando, estudando tudo isso aí, eu descobri algumas coisas de como que Deus trabalha com relação à prosperidade para com aqueles que realmente entregam e colocam suas vidas diante dele. A primeira coisa que eu descobri é o seguinte: antes de entregar algo ao homem, Deus primeiro prepara, Deus primeiro provisiona isso para o homem. Então, quando a gente vê Gênesis capítulo 1, a gente vê Deus
criando um ambiente de provisão para o homem. Sim. Então, do versículo 1 lá até o versículo 25 aproximadamente, Sim. Deus está criando, Deus está preparando, construindo um ambiente de provisão para o homem. Quando ele introduz o homem no jardim, já tem toda uma provisão Tudo para pronto. ele. Tá pronto. Tá? E aí a gente precisa ir aprofundando cada vez mais nesse sentido aí, trazendo também para as nossas vidas, né, para o dia de hoje. Tá? Então, quando você se converte, quando você coloca a sua vida na presença do Senhor, quando você nasce de novo, já há uma provisão de Deus para toda a sua jornada ali como cristão. E aí eu estou falando de uma provisão, tanto espiritual, financeira, todo um cuidado de Deus. Mas para isso você precisa estar dentro do ambiente ao qual Ele preparou para você. Tá? Legal. E o interessante, pastor Ulisses, é que quando você vai se aprofundando nisso e estudando, né, o livro de Gênesis, o capítulo 1 ali, 2, 3, o que você encontra? Você encontra que a primeira bênção, a primeira palavra de bênção de Deus não foi dada para o homem. Ela foi dada para a criação, ela foi dada para os animais. Né? E a palavra foi como uma palavra de multiplicação, né? Uma palavra de expansão, de crescimento. Olha só. Então, a gente tem que fazer uma pergunta: por que Deus abençoou primeiro a Verdade. criação? Deus abençoou primeiro o reino animal, para depois ele abençoar o homem, Gênesis 1, 26. Temos que fazer uma pergunta: por quê? Eu me fiz essa pergunta. Falei, poxa vida, né? A joia da criação de Deus não é o homem? Não é o homem. E que recebe primeiro a bênção. Porque os animais primeiro e depois... Os animais, a criação recebeu primeiro. E aí o Espírito Santo me disse o seguinte, né? Veja bem, de Gênesis ali capítulo 2 em diante, Deus vai falando bom, 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 até chegar no momento da bênção. Ele abençoou, né, a criação, todos os animais. Então, veja bem, Deus só vai colocar na mão dos seus filhos, Deus só vai colocar na mão daqueles que realmente querem estar debaixo da provisão, aquilo que primeiro ele abençoou. Olha só, é profundo, né? Aquilo que primeiro ele abençoou. É bem pai mesmo. Se ele pode abençoar, né, então ele pode colocar na tua mão. E o que ele coloca na tua mão tem o poder de multiplicação, porque ele diz para os animais, ele diz para os seres ali, né, que era para eles também se multiplicarem, haver multiplicação. Então, Deus quer abençoar a todos. Né? Há uma provisão esperando todos, com um poder de multiplicação, ok? Para o homem que se encontrar no ambiente que Deus preparou para ele. Aí você vai entrar naquela parte que eu achei interessante, que é a missão. Sim. Que é a missão. Então, aí Deus, quando Deus dá a palavra de bênção para o homem, né, que ele libera a palavra de multiplicação, de crescimento para o homem, lógico, o gênero humano, para a mulher, e disse-lhes Deus, né, versículo 1, 26, o que nós vemos? Deus entregando ao homem o governo daquilo que ele abençoou para que se multiplique na vida do homem. E ele dá uma missão para o homem ali, então, de dominar isso, de conseguir ter governo sobre isso. Então Deus entrega para ele o governo do jardim, o governo daquele ambiente com toda a provisão que ele necessita. Tá? Então, a partir dali, o homem é abençoado por aquilo que Deus anteriormente já abençoou, liberou sobre a vida dele. Então não adianta você querer que Deus abençoe um casamento se esse casamento não está alinhado com um propósito de Deus. Tudo que Deus veio criando desde o capítulo 1 ali, ele veio criando com um propósito. Tá? Então, o casamento, as tuas finanças, os teus relacionamentos, tudo que girar em torno de si, né, do homem em si, eles precisam estar alinhados com o propósito de Deus. Então, como que você alinha essas questões aí?
entregando tudo ao Senhor, permitindo que Ele seja o seu provedor. Se Deus for seu provedor, Ou seja, ok, Ele vai abençoar o ambiente, Ele vai abençoar aquilo que Ele primeiro proveu para você, e aí então vai se multiplicar na sua vida. e é interessante, né, que tudo isso que você está falando aí é algo que os coaches hoje têm trabalhado muito, né? Só que tudo isso que você está falando, profundidade da palavra, é a parte aonde as pessoas, na verdade, não falam. Ah, As pessoas não comentam sim, isso a respeito. Não fala a respeito disso. isso foi tirado das escrituras, na verdade, né? Quase que toda, vamos dizer assim, técnica de motivacional no sentido da prosperidade material, eles olharam para as escrituras e tiraram grandes verdades dela. E aí eles conseguiram, então, né? Mas é isso, né? Não vamos entrar nessa A questão dos palavra e é coaches, poder mesmo aqui. Vê só, estamos aqui nesse quadro especial do nosso podcast. E eu quero que você curta o máximo aí do que está acontecendo aqui. Nesse ano, tenho certeza que se você focar, pegar toda essa direção da nossa igreja, do Ministério CAP, Palavra e Poder, seguindo aí e pegando o rema, né? Dentro dessa palavra que eu tenho certeza que vai fluir na tua vida, eu vou fazer outras perguntas para o apóstolo aqui. Apóstolo, eu quero que você fale também aquela parte da queda, né? Na hora que o homem tem que sair, tá? Então, dentro dessa provisão, mas o homem veio e errou, Sim, sim, sim. né? Bom, nós vemos Qual a então consequência? que o homem, ele foi feito fora do jardim, tá? Então Deus preparou um ambiente de provisão e Sim. colocou o homem no jardim e disse para ele que ele, né, deveria cuidar do jardim, lavrar o jardim. Então ele tinha uma missão, tinha Tinha uma um missão. propósito na vida, na vida do É essa homem. missão que eu queria saber, vai lá. E Deus colocou para o homem que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, menos uma, né? A do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente a árvore ao qual o homem se aproximou, né, Eva, e comeu do fruto. Certo? Ao comer do fruto, que ocasionou a queda. O pecado, o pecado entrou. Mas vamos lá. Então, o que o homem tinha de provisão à sua disposição? Todo o jardim, né? Todas as árvores, todos os frutos, exceto um. Ele não poderia tocar, não poderia comer. Então nós vemos que o homem decidiu, né, pela desobediência. Havia uma enorme graça de Deus à disposição dele, poderia comer de todas, mas ele tocou, né, exatamente naquela que ele não deveria. E aí já tem uma outra mensagem profunda a respeito dessa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se nós formos nos aprofundar nela, pastor Sim. Ulisses, nessa questão de prosperidade, nós vamos entender que a árvore, que todo jardim pertencia a Deus e foi dado ao homem para que ele governasse e desfrutasse daquilo. Da mesma forma, Deus é dono de todas as coisas, né? A Sim. terra pertence ao Senhor, melhor dizendo, toda a terra pertence ao Senhor, mas ele deixou o homem como mordomo para cuidar, isso inclusive das riquezas da terra. O ouro, a prata, tudo pertence ao Senhor. Certo. Então, todo o recurso pertence a ele. Mas tem uma parte do recurso que ele fala para o homem não tocar, que seria o dízimo. Que seria o dízimo? Então, a árvore ali, ela tem uma mensagem também a respeito do dízimo. Não toca, certo? Ou seja, então, de tudo aquilo que havia no jardim, de tudo aquilo que tinha de provisão para o homem, havia uma parte que ele não poderia tocar. Da mesma forma, todo recurso que Deus coloca na tua mão, toda provisão que ele coloca para você, há uma parte que você não deve tocar, pertence ao Senhor, que seria o dízimo. E se você obedecer isso aí, há um desfrute, uma graça de Deus imensa. Né? Havia inúmeros tipos de frutas, inúmeros. Tanto que jardim, para nós aqui, tem um conceito diferente do pessoal do Ocidente lá. Tá? Aqui, para nós, jardim, você fala flores, é um ambiente florido, rosa, aquela coisa toda.
Para eles é um pomar. Nós estamos falando de um pomar. Tanto é que o jardim havia muitas o quê? Árvores frutíferas, ao qual o homem tinha acesso a todos. O pecado trouxe a queda. E aí veio a consequência. O homem foi colocado para fora do jardim. E aí a palavra nos diz que o Senhor lançou algumas palavras sobre Eva, a questão dela, do parto com dor. Sobre a terra Vai ver a maldição da terra. Uma maldição sobre a terra não ia responder mais ao homem como ela poderia responder antes do pecado. E o Senhor disse algo interessante ali para o homem, que ele teria que comer, né, do suor do seu rosto, né? Que ele comeria o pão do suor do seu rosto. Mas eu te faço uma pergunta aí, pastor Ulisses. Qual era a dieta alimentar do homem antes da queda? Rapaz, antes da queda, o negócio era dos frutos das árvores. Então, era tudo fácil, mas agora, quando fala suor, explica profundamente, apóstolo, sobre essa questão do pecado. Agora que o homem perdeu toda essa regalia, toda essa provisão que Deus já tinha preparado, como nós acabamos de falar, agora quando vem essa queda, e você fala sobre suor, explica profundamente pra gente. Então, ele está perdendo todos os benefícios. Vai haver agora uma necessidade de um desempenho, de utilização da força bruta. Vai trabalhar, o suor, é o suor do rosto também, que vai gerar o cansaço, que vai gerar o desgaste, fadiga, para comer o pão. Sim. Certo? Aí a questão é, se o homem tinha as frutas do jardim como seu alimento, o homem era vegetariano, vamos dizer assim, o que Deus está querendo dizer com o pão? Como que surge um pão ali no meio do nada ali, vamos dizer assim, da palavra assim? Deus estava dizendo, agora, meu amigo, você se vira, descubra como se alimentar. É sério. A força, o suor do teu trabalho agora, com ele, você vai ter que descobrir, né, como se alimentar, como se sustentar. Vai ser na força do seu braço. E aí ele é colocado para fora do jardim. Ou seja, vem a consequência, né? Vem a consequência. E a palavra fala que essa consequência levou ele para a terra da onde ele havia sido formado. Então ele é tirado do jardim, do ambiente de provisão, para a terra que ele havia sido formado. Um ambiente totalmente diferente, sem a provisão de Deus. Então tem um princípio aqui. Toda desobediência nos tira do ambiente de provisão de Deus. Então, quando nós não reconhecemos o Senhor como nosso provedor, como que nós não reconhecemos Ele como nosso provedor? Quando você não dizima, quando você não dá atenção à palavra dEle, você está mandando uma mensagem, o Senhor não é meu provedor. Eu não confio o suficiente para o Senhor me sustentar. Quando eu toco naquilo que não é para mim tocar, eu estou mandando uma mensagem para o Senhor, de um homem que quer viver de acordo com o seu intelecto, de acordo com a sua força, com a sua capacidade. E aí, então, para levar o homem à correção, Deus tira ele desse ambiente. O homem perde a provisão. Agora ele vai se virar, o suor do rosto, vai comer do suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Apóstolo. Vai ter que descobrir como bater o trigo, né? E como que o trigo pode produzir o pão. E o mais interessante, né? Que Deus, ainda assim, ele deixou o homem com essa criatividade do homem para poder conseguir descobrir tudo isso, né? Mas vamos lá, né? É muito interessante, né? Mas chega um momento também que o homem, essa provisão tem que ser restaurada. Como isso acontece? Como restaurada? É uma boa pergunta, né? Como que se restaura essa provisão? Ele não falou de pão em Gênesis, né, no capítulo 3? Sim. Então, se tinha um pão para o homem suar e o homem ter que ser criativo e descobri-lo, né, e ele seria o seu sustento, tem que ter um pão no Novo Testamento também. Exato.
Tá? Então, que pode dar esse retorno ao homem à provisão de Deus. E aí nós vamos encontrar isso lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Quando os discípulos pedem para Jesus que ele ensinasse eles a orar. Né? O que eles pedem para Jesus? Que Jesus desse o pão, ou o Pai, né? Entendeu? Desse o pão de cada dia a eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eles estão pedindo pão para quem? Para o Pai. Pro Pai. Então, se eles estão dizendo para o Pai que o Pai lhes dê o pão, o que eles estão dizendo a ele? Qual a mensagem? Seja o meu provedor. Seja meu provedor. Seja o meu provedor. Eu dependo de ti. Eu dependo de ti. Tá? Então, o que acontece? O pão que foi perdido, ou melhor, pão que foi perdido, desculpa, né? O pão do suor, o pão do desgaste, o pão da força física, né? Ao qual ele ia ter que ralar para obtê-lo, né? Porque ele perdeu a provisão do jardim. Sim. Quando você se converte, quando você vai na presença, quando você caminha com Jesus e reconhece Ele como seu provedor, Ele te entrega esse pão. Ele devolve esse pão. Você entra novamente na provisão de Deus. Aí você vai falar para Ele, Pai, me dá do seu pão. Ele te dá Jesus como o pão da vida e Ele te dá o pão físico, material, ou seja, recurso, supra as suas necessidades, porque você voltou a considerá-lo, né, seu provedor. Seu provedor. Tá? E assim nós vamos adiante. É profundo. É muita coisa aí. Tem muita coisa, gente. Se agora você parar para pensar aqui, né, que já foi dito aqui, que na verdade nós poderíamos agora até parar aqui, né? Mas eu quero dar um pulinho lá na frente e fazer outra pergunta para o apóstolo aqui, para que você também fique curioso para saber. Você vai assistir o vídeo, mas você também vai ficar interessado em saber como é a Escola Rema, como ela funciona, né? Vai ser colocado aí nas redes sociais para dizer o horário e tudo mais. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui também para ele, né? Apóstolo, só que também fala sobre... você tem uma parte que você fala que é muito interessante, que é a vida de Adão, né? A promessa, a vida eterna, né? Então, vamos falar um pedacinho sobre isso aí também. O propósito de Deus é para que Adão vivesse eternamente, ok? Ele se alimentasse, na verdade, da árvore da vida. Peraí, você falou vida eterna. Isso. Não, você falou vida eterna, então quer dizer que a questão do homem hoje ter o encerramento desse ciclo na morte, quer dizer que o homem não foi criado para isso. Não, de forma alguma. Veja bem, qual era a ordem do Senhor para com Adão? Para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quer dizer que da árvore da vida ele podia comer. Sim. Né? E ele teria vida eterna se alimentando dela. Só que a gente sabe que esse não foi o caso. Certo? E aí o Senhor disse que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ok? No dia que você comer, você vai morrer. Mas o que aconteceu? Adão comeu, não comeu? Comeu. E ele morreu naquele dia? Então, ele não morreu. Ele não morreu. Nós achamos que ele não morreu, né? Então. Aí a grande pergunta é, Deus mentiu? Então, nós achamos que ele não morreu. Aí a gente precisa ir para a Escritura e ver Sim. por trás da letra. Porque Gênesis 5:5 fala que Adão viveu 930 anos. Certo. Ok? Só que a Bíblia fala que 1000 anos é como um dia para Deus, e 1000 anos é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 anos. Certo? Então vamos lá, vamos analisar isso então. Então quer dizer que Adão viveu 930 anos. Certo. Se um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para Deus, Adão não permaneceu um dia na presença do Senhor. Ou seja, a mensagem é, o homem não consegue ficar um dia sem pecar. Exato. Então,
olhando dessa forma, eu entendo que Adão morreu. Adão morreu. Morreu no dia que ele Verdade. comeu. Né? O desligamento espiritual. Por quê? Porque ele não viveu um dia, 1000 anos ele não viveu na presença do Senhor. Foram 930 dias. Então o primeiro Adão não completou um dia na presença de Deus. Certo? Só que nós temos o segundo Adão, certo? Que é Jesus Cristo. Aí no livro de Apocalipse fala que ele vai reinar durante 1000 anos. Por quê? Porque ele precisa governar pelo menos um dia aonde o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão não conseguiu manter o governo por um dia. Jesus vai governar por 1000 anos, que vai corresponder a um dia. A um dia. Na presença do Senhor. É forte? É forte. Né? Interessante. Então né? Nós precisamos ter a palavra revelada. essa disposição de lutarmos o tempo todo para vivermos na presença do Senhor como o segundo Adão. Né? Para que a gente possa ter o pleno governo. E por que Adão não viveu, mesmo em pecado, ele não viveu um dia na presença do Senhor? Qual é o primeiro mandamento com promessa do Senhor Deus? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Ele não honrou o pai. Como que o Senhor quer ser reconhecido? Na oração do Pai Nosso, já se inicia como pai. Então ele sempre quis ser reconhecido como pai. Então, na criação de Adão e Eva, ele já estava se manifestando como pai. E eles desonraram o pai. Desonrou o pai, 930 anos, não cumpriu nem os 1000. Ou seja, o que ele está pedindo é para honrar os mandamentos. Aí a gente entra nessa parte que você fala sobre honrar os mandamentos nesse estudo também, que é interessante, né? Mas, gente, você vai entrar em Efésios, você faz todo destrincha toda essa parte. Resumindo, né? Resumindo. É um resumo. Mas, gente, o mais interessante aqui é você ficar ligado em tudo aquilo que a nossa igreja, né, o Ministério CAP, esse ministério, né, da revelação da palavra, vai trazer durante todo esse ano de 2025. Durante cada ministração, eu acredito que vai ser algo mais impactante para mim e para a sua vida, né? Então, aqui, desde já, aqui eu já vou começar já a partir para o final desse bate-papo nosso aqui, já deixar você animado para tudo aquilo que vai acontecer na comunidade CAP, Ministério CAP, durante esse ano, tá? Avenida Nelson Calixto, número 17, se você não conhece ainda, vá começar a conhecer, tá ok? E aqui é um podcast especial, mas que logo também nós teremos lá o podcast no ar, sendo apresentado, vai ser aí, com certeza, muitas coisas interessantes, tá? Então já vou anunciar aqui que durante esse período também, eu quero que você já comece a divulgar nas redes sociais, tudo aqui que vai acontecer. Mas em nome do Senhor Jesus, apóstolo, dá mais uma palhinha, somente um desfecho aí para a gente poder terminar aqui, a respeito da palavra rema, para o pessoal entender melhor como vai ser isso até finalizar o ano. Tá. Bom, deixa eu justificar uma coisa aqui, né? Às vezes o pessoal fala lá que o rema em grego é com H, né? O nosso rema é de rede, né? Então é rede ministerial apostólica, né? De discipulado, tá? Por isso é rema. Mas está associado com rema a palavra revelada. Então nós vamos seguir aí, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, tem muita coisa para nós ensinarmos. Vamos entrar no Novo Testamento, vamos falar do sacerdócio de Jesus de uma forma que, né, o pessoal nem imagina. Né? Há muitos detalhes preciosos na palavra do Senhor que você só encontra mesmo com muita dedicação para que o Espírito Santo te leve por trás da letra. O Espírito Santo é que nos revela, o Espírito Santo é que nos traz esse conteúdo, né? Vamos chamar assim, transformador para as nossas vidas, porque não basta ler as Escrituras. Nós precisamos ler as Escrituras e ter como auxílio o Espírito Santo, para que ele nos leve por trás da letra, na profundidade dela, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem. Porque senão você lê um livro das Escrituras como um livro comum, normal, de um contexto
histórico apenas. Ele é muito mais, é a palavra de Deus revelada para o homem, né? Então, esse ano aí nós vamos seguindo aí com grandes revelações do Senhor aí, tudo aquilo que o Senhor me entregou, tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo, eu vou entregar. E o melhor de tudo, de graça, né? Glória a Deus. Né? Você falou sobre a profecia do cativeiro também, é muito interessante. Ah, É muito, então. é muito interessante, né? Mas se eu ficar liberando você para falar tudo aqui, o pessoal nem vai na escola, o pessoal vai começar a só assistir os nossos podcasts, achando que a gente vai ficar falando disso aqui o tempo todo aqui. Quando na verdade aqui é apenas uma palhinha aqui, Só uma palhinha. para eles poderem ir lá para a sala de aula lá, né? E ver você falando lá. O apóstolo fica desconcertado na frente da câmera, gente. Eu fico. Mas eu também fico, tá, gente? Mas eu dou um jeito aqui. Tá bom. Tá bom. Eu aviso o Né? pessoal que eu acho que a aula é bem melhor, né? Tá? Mas na aula, na verdade, foi bem explicativo aqui, apóstolo. Você teve uma desenvoltura top aqui. Acho que a gente vai começar até a gravar o nosso rema. O que você acha? Podemos pensar. Né? A gente falou até para ele escrever um livro, gente. Só que tá difícil escrever esse livro aqui. Bom. Tá difícil, tá? E fica tranquilo, que lá na Escola Rema a gente vai ter ainda lá o Sávio lá, animando a gente lá em cima com ele. Fala aí, Sávio, ou não é? Amém, poderoso. Vai estar poderoso. Tá? Surgiu até os memes aí sobre poderoso, o Sávio mandando muito bem. E vai ser uma bênção. Gente, fica ligado, Ministério CAP, tá? É o Ministério Palavra e Poder. Todas as quartas-feiras você tem ali a pastora Mirella, né, quebrando tudo também com palavras que edificam, palavras reveladas, que traz aí realmente para a tua vida um crescimento, né? E quando chega no domingo, vem aquela palavra também no domingo à noite da família, só que também tem esse quadro especial, muito legal, que as pessoas podem ir para uma escola bíblica ali, só que é a escola Rema, que eu tenho certeza que você vai amar se você nos visitar lá e conhecer, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu já vou aqui também saindo pela tangente aqui para o final, mas eu quero te ver lá, né? Agora aqui somente algo legal, bem bacana aqui para o apóstolo também aqui já ter a gravação da Carol, que está aqui junto com a gente por trás das câmeras, mas eu quero que você agora receba aí uma última palavra vinda da vida dele, que Deus tem liberado sobre a vida dele. Ele tem ido nas madrugadas e Deus tem trazido muitas revelações aí e experiências que ele tem vivido juntamente com a família dele, né? E tem colocado isso lá no altar pra gente, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, fala aí, apóstolo, pra gente poder fazer esse encerramento aqui e o Luciano ver que realmente eu fiz bem o papel no podcast aqui, que faz tempo que não é apresentado e que era apresentado por ele. Muito Fala. bem, você foi. Eu estou tentando. Muito bem. Talvez o primeiro entrevistado seu é que. Mas você foi muito bem, tá? Dificultou o teu entrevistado, dificultou um pouco o teu trabalho. Bom. Mas eu quero dizer o seguinte: a minha missão é servir, né, ao corpo de Cristo, à igreja, à comunidade ao qual Deus me colocou para liderar. Então, tudo aquilo que eu recebi do Senhor, né, eu quero liberar sobre a vida das pessoas. Simplesmente ser um canal. Somente isso. Para poder abençoar, te dar um destino, ok? Levar você a uma proximidade, a um encontro maior com o Senhor Jesus, para que se desenvolva em você essa fome, essa sede, essa intimidade, desejo de intimidade para com o Senhor. Então, eu sigo, ou melhor, tento, né? Faço o máximo esforço possível para entregar o meu melhor. Né? E de graça recebestes, de graça você dá. Então, esse é um lema do ministério, ok? É uma escola totalmente gratuita e garanto para você, bem diferente. Glória você a Deus. vai aprender muita Aleluia. coisa que você vai ficar... Né? Eu lembro, só encerrando, da nossa primeira aula, o pessoal pedindo para mim para se podia se batizar de novo. Vocês lembram disso? Lembro. Foi top mesmo. Foi top. Gente, e algo que nós aprendemos aqui dentro daquilo que ele fala,
é que todas as vezes que Deus usa, né, e como ele fala, de graça deste, né, de graça recebeste, de graça você vai dar, é que todas as vezes que Deus ele usa, né, e eu aprendo isso muito lá no Rema, que o que Deus faz, né, através de você, nem tudo aquilo que ele faz através de você, nem tudo é para você, né? É pelo próximo. Então, eu guardo isso na minha cabeça, guardo isso na minha mente, não esqueço isso nunca quando a gente vai trazer essa palavra, trazer essas ministrações que são liberadas lá dentro do Rema, nas quartas-feiras e no domingo na nossa igreja, na nossa comunidade. Então, venha fazer parte da família CAP, você é bem-vindo, né? E um bordão que o apóstolo sempre fala, que é sempre... Sempre por cima, nunca por baixo. Como é que é, gente? Sempre por cima, Nunca por baixo. É isso aí. Deus abençoe. Um beijo no coração para vocês aí. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito e fiquem empolgados. Já vai começando a falar para a família, para o tio, para a avó, para todo mundo aí, que vai ser bênção. Libera a bênção apostólica e apóstolo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome santo de Jesus Cristo, você que ficou até agora com a gente aí participando, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o seu povo, sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Sou da Obrigado. casa. Vem junto com a gente. Vamos embora.